Tarobá Esporte de volta com um resgate histórico do futebol londrinense. Você aí que está em casa, sabe qual que é o primeiro registro de imagens de um time de futebol aqui em Londrina? Sabe em que ano foi? E quantos times amadores existiam aqui antes da fundação do Londrina Esporte Clube? Perguntas que vão ser respondidas pelo repórter Vitor Struck nesta reportagem muito bacana que tem imagens do Andelson Ouro e foi editada pelo Robson Mancini. As imagens foram organizadas em 3 salas do Museu Histórico. Décadas de memórias, materializadas também em chuteiras, troféus, bolas autografadas e faixas de campeão. Do quebra-canela ao tubarão, assim foi batizada a exposição. A ideia começou há 20 anos atrás, quando morreu o Zé Ferreira. Então, no velório do Zé Ferreira, eu pensei assim, puxa vida, nós só se encontramos quando morremos, quando alguém morre. A gente deve encontrar no dia de festa, então a gente podia encontrar enquanto está vivo. As fotos foram resgatadas com a ajuda do jornalista Lélio César. Segundo os pesquisadores, até 1953, pelo menos 50 times amadores disputavam entre si os campeonatos de várzea aqui da região. Times de grupo de trabalhadores, time de colonos, time de religiosos, que é muito legal destacar isso. A gente encontrou o time da igreja presbiteriana, igreja dos católicos, com o grupo dos marianos. E claro, não há como não falar sobre o tubarão. Na imagem, Carlos Alberto Garcia comemorava um gol contra o Corinthians. Isso foi em 1978. A ideia que a gente traz justamente para a exposição é exaltar os grandes momentos do clube. A inauguração do Estádio do Café, com 50 mil londrinenses, é uma das fotos mais significativas. E dentre centenas de fotos, uma muito importante para contar essa história. O primeiro registro de um time de futebol aqui em Londrina. Foto de 1932 e o time chamava-se Pá e Picareta. Tudo começou com pequenos encontros de amigos, boleiros que sempre aos feriados de Corpus Christi se reuniam para falar de futebol. Vem gente de fora, vem gente de São Paulo, vem gente do Mato Grosso, vem gente de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Todo aquele pessoal que jogou e mudou, eles voltam para participar do encontro. E foi assim, com as fotos organizadas em Varais, que 19 encontros foram realizados, isso nos últimos 20 anos. Alguns chegaram a contar com até 250 amantes do futebol londrinense, espalhados por diversas cidades do Paraná. Mas a ideia de realizar um museu partiu do seu Miguel Ramos. Olha só ele aqui com 23 anos, isso no estádio VGD em 1967. Seu Miguel garantiu que era um daqueles zagueiros clássicos, com bastante habilidade para roubar a bola do adversário. Garantiu também que em toda a carreira foi expulso apenas uma vez de campo. O xerife na zaga? Olha, eu não diria que era xerife, porque a gente usava o xerife para aqueles pessoal que era mais violento. Eu sempre fui clássico, só fui expulso uma vez de campo por reclamação. Então eu era mais clássico do que violento. A exposição é um prato cheio para muitos que, como ele, são verdadeiros saudosistas do futebol de antigamente. A exposição fica aí aberta ao público até o mês de agosto, viu? E o curioso é que, por exemplo, para você ter uma noção, aquela imagem do Carlos Alberto Garcia comemorando um gol contra o Corinthians foi em 78. Só que naquela época tinha uma situação diferente. O Campeonato Brasileiro de 77, que o Londrina terminou em terceiro, ele começava em 77, no final de 77 e terminava no ano seguinte, em 1978. Então era da competição que o Londrina foi terceiro lugar.